Amigos do Cangaço na Literatura, gente, nós estamos aqui, ó, na Livraria Cultura do Marketplace. Estamos nos preparando para a próxima quarta-feira, dia 15 de dezembro, fazer o encontro e o lançamento do livro Marco, Raiz do Cangaço. Aqui, automaticamente, a quem está aqui, ó. Opa! Humberto Mesquita, já estamos aqui olhando. Humberto, gostou do lugar? Muito bom, Né? muito interessante. Ambiente. Isso me faz lembrar o antigo Teatro de Arena. Olha Era aí. exatamente assim, entendeu? As pessoas podem participar, Muito. podem discutir, perguntar. Venham, dia 15 às 18 horas, Shopping Marketplace, na Cultura, logo logo. Agora na vou Cultura. fazer o seguinte, tira aqui um pouquinho Só só, pra gente ver. pra ver, tá aqui, ó. Somos nós mesmos, viu? Nos Estamos encontramos, escondidos. estamos aqui. França, é um oceano, né? Separado da amizade e hoje junto aqui em São Paulo. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Então, vamos lá. Dita aí, Val, o nome. Como é que ela é minha cunhada? É, não muda, continua. Imagina se eu abro mão disso. Quando chega a casar, eu sempre boto fogo. Eu digo, não vai botar por dois, não. É um filmezinho. Ótimo. Meu querido novo amigo Manuel. Já tem, já tá ali. Pô, acabei de Valeu. falar. Eu posso escrever aqui. Ah, falei com ele também. Vai dar tudo Antônio. certo. Antônio. Depois a gente vê. Tem um problema é DI. aquela exclusividade que tira. É meu telefone? Esse telefone é teu ou meu, Roberto? Ah, É o meu. teu. Minha mulher. Oi. O Jorge pintou. A tela tá na casa da Vanessa. Ela te minha mostrou a frente. parede? Daqui Só que ela ainda não estava com o quadro de cabeleira, que hoje já está mais completa. Então, o cabeleira está lá. 28 de março de 1876. 1786. Agora você tá aqui, Eu teria foto, não, mas... Era, mas não, era só pintura, ilustrações. Inclusive fizeram errado na época quando fizeram a morte dele, fizeram na polé. A polé é um tipo de forca, entre aspas. Primeiro eles quebram os braços, eles colocam aqui para trás, eles puxam para cima e deixam a pessoa pendurada até ela ficar acordada, depois eles enrolam o pescoço e matam enforcados. A polé era muito usada para escravos, tá? Inclusive tem uma praça da polé que chamam lá em Recife. Só que essa praça da polé, e ele não morreu na polé, ele morreu na forca clássica. Tinha 35 anos que ninguém tinha morrido na forca, fizeram uma festa para a morte dele. Ele, o pai, ele o mais procurado de todos lá na história. Eu não tenho esse fotografia aqui, eu tive umas fotos. Nossa, perfeito. Oi, querida! Eu tô ótimo, e você? Eu que agradeço, prazer todo meu, tô aqui, seu pai tá aqui, tá todo mundo aqui na felicidade danada. Tá aqui, viu? Só faltou você aqui, viu? Só faltou você aqui. Eu recebi esse recado. E terá a próxima, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu. Boa. Beijo, filho. Olha, Moreira. Aqui uns da Toca Livros.
Manda você falar uma. Ó, aqui, ó. Aqui, tanto um quanto o outro, dá no mesmo. Aqui. Tá, maraquiri. Mas é mara e carne. Aí coloca, dá pra baixar um monte de coisa. Tem uns livros assim que não são livros que esses são um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas você quer, poxa, à noite eu chego sempre, toda noite eu pego, coloco um audiobook, coloco assim um ovinho, 2 horinhas assim, fecho os olhos. Vai. Livros que eu já li e não quero reler, mas eu quero ver a interpretação. É como se fosse um filme passando. É outra viagem. Boa noite, gente. Com muita honra e felicidade que eu me encontro hoje aqui na cidade de São Paulo. Por diversas vezes eu estive aqui trabalhando, divulgando cultura, e dessa vez de uma forma mais direta e próxima das pessoas que fazem e gostam de cultura. E, inclusive, assim, a felicidade extrema de estar ao lado de um ícone da nossa cultura popular. Quem não conhece Humberto Mesquita, que passe a conhecer a partir de hoje seu trabalho, que dê como diz, dê um Google aí na vida, leia o livro do Mesquita e vai entender bem de quem eu estou falando. Então, assim, a palavra, vamos começar com o Mesquita, e eu vou explicar a vocês como nós vamos fazer aqui para ficar mais interativo e que vocês também vão participar. Pode se preparar para isso. Nós dividimos aqui 20 minutos de palavra livre do Humberto, no sentido ele vai contar, vai expor a trajetória e coisa de forma rápida e sobre o livro do Humberto. Depois ele passa a palavra para mim, eu vou ter o mesmo tempo, esses 20 minutos eu vou explanar aqui para vocês. Eu tenho algumas dúvidas e algumas perguntas, inclusive alguns seguidores lá do Cangaço na Literatura vieram para mim hoje e disseram: ei, tu que vai estar lá, pergunte tal coisa a Humberto. Assim, são coisas que realmente também tem uma certa dúvida. Eu vou perguntar a Humberto umas 2 coisas que eu tenho realmente dúvida, e pode ser também dúvida de vocês. Se o Humberto tiver alguma coisa para mim, quer dizer, um ping-pong entre nós dois, e aí depois nós vamos franquear a palavra para vocês. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, sugestões também são extremamente bem-vindas, porque nós, como pesquisadores, como estudiosos, nós temos que estar abertos nós temos que estar abertos a boas opiniões, a boas ideias. As melhores ideias mesmo, elas chegam tanto com escritores, músicos. Inclusive hoje, assim, eu estou muito feliz. Talvez o Humberto, eu conheça mais pessoas aqui do que o próprio Humberto, e hoje ele acaba passando a conhecer aqui, assim, pessoas que eu já conhecia virtualmente, né, aqui, e hoje eu venho conhecendo, como também eu conheci o Humberto, as pessoas acham que nós nos conhecemos ontem, segunda-feira, pessoalmente, assim, anos conversando. Eu fico muito feliz em encontrar pessoas como Moreira Acopiara, que me deu a maior força do mundo quando de certa forma me trouxe para São Paulo virtualmente num projeto ano passado, que foi maravilhoso lá o projeto. E quero agradecer mesmo a todos, quero agradecer a Ana Landi que está aqui, a Vanessa, o George, todos vocês que se encontram. Então eu quero deixar aqui agora e ouvir, tanto quanto vocês, me torno público automaticamente nesse instante, para poder absorver as palavras, né, desse grande mestre que é Humberto Mesquita. Com vocês, ele. Muito bem. E eu estou falando com esse garotão aqui de um pouco mais de 40 anos. Só 40. Mas eu costumo dizer que idade não faz sábio, faz velho. Graças a Deus eu estou chegando à velhice de uma forma, digamos, sábia, porque me encontrei com figuras como o Roberto. É incrível, porque na verdade o cangaço para mim nasceu de uma forma inusitada. Eu era sertanejo, nordestino, mas a única coisa que eu sabia do cangaço é que existia um tal de Antônio Silvino que ia no armazém que meu pai tinha em Campina Grande fazer compra.
E meu pai, tempos depois, oi filha, aquela é minha filha, Cristina, aquele é meu genro, Wilson, aquele é meu neto, Gabriel, e aquele outro neto, Pedro. A geração está chegando. Mas, aí, eu sabia disso. Meu pai, tempos depois, disse, olha filho, lá no armazém tem um cara, um cangaceiro. Ele disse que é cangaceiro, mas nem parece. Bom, era a única relação que eu tinha com o cangaço. E por que não parecia, né? Pois é, não parecia para ele também. Agora, o que aconteceu? Eu me introduzi no cangaço em duas chances, em duas oportunidades. Em 1968, com a historiadora Cristina Mata Machado, depois nós vamos falar sobre isso nas perguntas do Roberto, com certeza. E me encontrei com o cangaço de hoje através do Roberto. Porque um dia ele pegou outro livro meu, Coisas que eu vi, ele mandou uma mensagem para mim, eu estava na França, uma mensagem, te achei, com o meu livro. E eu não sabia que eles estavam me procurando, eu sempre procurei cangaceiro, eles procuraram aquele que procurava cangaceiro. Mas a partir daí, eu comecei a conhecer esse trabalho fantástico que eles fazem. E o Roberto é um campeão disso aí, porque um cara começou a escrever mais de 20 livros, para vocês terem uma ideia, entende? E a minha mulher costuma dizer assim, Mesquita, esse cara é um louco, ele entra no mato, ele sai para cá, ele vem de moto, tá? Aí eu falei, Cristina, é um moleque, é novo, nessa idade dá para fazer tudo, quase tudo. Quase. Bom, mas foi assim que então eu me introduzi a segunda vez no cangaço, já com esses novos canais do cangaço, que têm uma importância fundamental para a divulgação, para a ampliação do cangaço. Em 68 nós tiramos os cangaceiros das tocas, colocamos para que eles viessem contar a história, e a história começou a ser contada por eles. Entende? É por isso que hoje o cangaço tem uma repercussão tão grande, entende? Pelo esforço dessa moçada. Isto é importante, porque naquela época, eu me lembro bem, que para buscar os cangaceiros, quando a gente achava um cangaceiro, a gente tinha que ficar 2 horas explicando para ele que eles eram a página da história do Brasil. Eles não acreditavam. Eles viam escondidos, eles viam amoitados, amedrontados. Eles não queriam aparecer. Quando eu cheguei na casa da Expedita, a filha, que eu já tinha feito um monte de descoberta, a Expedita bateu a porta da minha cara e falou, não vou atender você, jornalista, porque, coitada, ela sofreu muito com todas as encrencas criadas por aqueles que não sabiam o que era o cangaço. E o cangaço começou a nascer realmente com outros olhos a partir dali. A imprensa passou a respeitar, não era mais aqueles criminosos que jogavam a criança por alto e aí esperava numa ponta de punhal, não. Lógico, também não eram santos, mas quem pode ser santo vivendo no inferno, que era aquela região, aquele sertão naquela época, entendeu? Então eu me sinto extremamente feliz. Depois eu comecei a conviver com o Robério virtualmente, e lógico, nos tornamos grandes amigos virtuais, e nada de a gente se conhecer, até que o dia, sempre tem o dia que você chega, né? Porque quando eu cheguei para o Nordeste, eu tive que inverter por causa nós íamos nos encontrar. Sim, Campina Grande. Tivemos que inverter a minha programação por causa dessa maldita Covid, que aí o governo da Paraíba impediu de fazer aglomeração, sei lá, aquelas coisas, e eu ia começar aqui em Campina Grande com ele, tive que começar em Fortaleza. Mas lógico, Araruta tem seu dia de mingau. E eu encontrei o Roberto aqui há 2 dias, aí foi uma festa, como foram aquelas festas de antigamente. Entendeu? Eu encontrar o Roberto, eu encontrei um cangaço, não adianta. Ele, não é à toa que ele tem tudo isso, não é à toa que ele tem as mochilas, não é à toa que ele tem 21 livros, né? E 8.
28, errei. Já imaginou? Aos 40 anos, 28 livros? É muito forte. É muito forte. A minha mulher não o conhecia, quando conheceu, falou, Mesquita, o cara é muito bom. Aí ela falou assim, não adiantava eu falar, porque eu falava e sabia. Falava da Santa Madalena, ele vinha com a história. É verdade. Eu não estou mentindo, nem estou fazendo elogio gratuito. Realmente é uma figura, é uma inteligência que precisa ser respeitada. Isso não quer dizer que os outros canais também não têm a sua importância. E ele sabe disso. O Geraldo da Cangaçologia, que eu falava Cangaçolândia. Eu lembro. Que é um bom nome, né? O Aderbal Nogueira. O Severo Cade de Cangaço é outra figura maravilhosa. O Elton, o Tiago, o Cizinho, que não está conosco, está no céu, coitado. Mas todos esses caras trouxeram muitas informações, entendeu? Infelizmente a chuva não deixou vir mais gente aqui, e muita gente que gostaria de estar aqui e não está conseguindo. Eu mesmo cheguei atrasado, porque fiquei 1h30 no trânsito, mas tudo bem, mas nós estamos aqui festejando, nós estamos aqui trazendo essas informações e mostrando que somos cangaceiros. Cangaceiros da história. Agora é a vez do Roberto. Então, depois de ouvir tudo isso que ele falou, fica até sem graça para falar, mas automaticamente buscar uma história tão fascinante quanto o cangaço, que nos... Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil, Mesquita. Obrigado. Como vai? Ir em busca de algo tão fascinante, como no meu caso, foi um trabalho, a princípio, lá no começo, bem no comecinho mesmo, muito difícil para mim. As pessoas acabam me conhecendo mais depois do canal. Acho que a maioria aqui, meu querido amigo Tavares mesmo, passou a me conhecer por causa do canal, né, Tavares? Mas o meu trabalho relacionado ao cangaço já completa 21 anos. Em 2000, quando eu comecei a pesquisar fotografias do cangaço, fazer o primeiro levantamento todos os fotógrafos que fizeram fotos, ilustrações ou qualquer coisa do cangaço. Porque quando eu falo cangaço, eu não estou falando do cangaço lampiônico, eu falo do cangaço em geral. O cangaço vindo desde o Cabeleira, os primeiros degradados que chegaram aqui no Brasil, depois de 1500, passando pelo próprio Antônio Silvino, passando pelo Jesuíno Brilhante e tantos outros cangaceiros dentro da nossa história. Então o canal e a minha pesquisa era voltada a isso. E nesse meio termo, nesse caminho, eu comecei eu saí desse primeiro princípio das fotografias, onde eu encontrei um Benjamin Abraão, foi o primeiro personagem pesquisado dentro do meu caminho, entre 99 e 2000, foi o Benjamin Abraão, comecei a pesquisá-lo mais a fundo. Não existia uma biografia sobre o Benjamin, ele era citado aqui e acolá. Hoje nós temos uma biografia do Benjamin Abraão, escrita pelo Frederico Pernambucano de Melo, que é Entre Anjos e Cangaceiros, um dos livros mais incríveis. Tem o Benjamin Abraão com o Padre Cícero na capa, hoje nós temos. E aí eu fui saindo, eu percebi que existia um outro universo muito maior. Em 2014, eu continuei minhas pesquisas, comecei a publicar meus livros sobre cangaço. Em 2012 eu publiquei o meu primeiro livro sobre cangaço, que foi Lampião e Volta Seca em Itabaiana. Eu moro na cidade de Itabaiana, Sergipe, e para vocês terem uma ideia, o que é Itabaiana, Sergipe para a história do cangaço, nós temos dois acontecimentos históricos lá na cidade, praticamente na cidade ao redor, que é o nascimento de um dos cangaceiros mais conhecidos da história, que é o Volta Seca, fica praticamente 10, 15 minutos de minha casa, e o local da morte do cangaceiro Zé Baiano, no qual publiquei biografia de um e de outro,
justamente por estarem mais próximos. Também outros livros sobre cangaço. O cangaço em Itabaiana Grande, que a Itabaiana Grande era composta de 15 municípios, e esses municípios lá ao redor da minha cidade foram desmembrando desde 1915 até 63. E eu escrevi também esse outro livro. Então, em 2014 eu precisava de uma coisa, eu precisava que esse trabalho voltado à literatura ele estivesse presente na casa das pessoas. E eu percebi que já existiam dois grandes canais que eu já acompanhava, que era o canal do Aderbal, um abraço pro grande Aderbal, e do Geraldo, que era o Cangaçologia. E eu acompanhava, trocávamos informações, já éramos muito amigos. Existiam outros canais que não eram do YouTube, mas eram blogs, tipo, deixo até a indicação para vocês, depois vocês pesquisem, tem uma vasta uma gama de conhecimento muito grande. O próprio blog do Cariri Cangaço e o Lampião Aceso, do amigo Kiko, lá da cidade de Lagarto, e era o nosso caminho. Quando tínhamos um artigo, eles publicavam. Quando nós encontrávamos uma foto nova, encontrei muita foto, porque foi minha primeira pesquisa. Então, de lá para cá, fizemos um levantamento absurdo de fotografias que nunca tinham sido nem publicadas, nem sonhávamos um dia ver, e fomos em busca delas e encontramos. E eles acabavam publicando aqui e acolá. E em 2014, eu tomei a decisão da minha vida. Eu já trabalho com o YouTube desde 2006. Para ser mais exato, meu primeiro vídeo no YouTube acho que é de setembro de 2006. E justamente já falando sobre cultura popular, ao contrário do que as pessoas acham, né? Comecei um dia desse, não comecei um dia desse, eu prometo a vocês. E em 2014 eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse, eu vou publicar, eu vou construir algo novo. Não necessariamente novo, porque já existiam os dois canais, mas eu queria ir em loco. Eu queria pegar toda a literatura que já existe do cangaço e ir nos lugares para tentar entender se realmente o que está escrito é real. O que está naquela fotografia é aquilo mesmo. Conversar com pessoas reais, pessoas que viveram, que sentiram, que amaram, que morreram. Quando eu digo conversar com quem morreu, quem conhece meu trabalho sabe que eu não troco um cemitério por lugar nenhum no mundo. Chego numa cidade, duas coisas que eu tenho que ir: igreja e cemitério. Primeiro, que uma igreja diz muita coisa da cidade, e quer dizer muita coisa de uma cidade é o cemitério. Eu vou dar um exemplo a vocês de cemitério. Eu estive agora no Rio de Janeiro, estava participando da 20ª Bienal do Rio de Janeiro, e numa folguinha que teve, chamei Nininho, disse, Nininho, vamos ali. Eu disse, o que é isso? Vamos atrás da sepultura do homem mais importante do Ceará, o segundo homem mais importante do Ceará, que é o Flor Bartolomeu, grande deputado federal, cabra que comandou tropas durante a sedição de Juazeiro, o homem do bigodão, que esteve ali forte e fixo, ele que chamou o Lampião para ir combater a coluna Prestes em 1926, e nesse meio termo que ele convidou o Lampião, que o Lampião tem que se deslocar até o Juazeiro, ele adoece, vem para cá, vem para o Rio de Janeiro e morre, e é enterrado com honras militares no Rio de Janeiro. No dia que ele morre, o Lampião chega lá no Juazeiro. E aí, no mesmo dia 8 de março, o dia que ele chegou, está lá no Juazeiro. E isso, imagina, do nada, eu quero achar a sepultura desse homem. E aí vai atrás de jornal antigo, encontra uma foto ruim lá no jornal, e toma a foto do jornal, e tem as serras lá do cemitério, e você vai ter que mapear as serras pela posição da sepultura, para você fazer uma triangulação dentro de um cemitério e passar 3, 4 horas zanzando para lá e para cá. Um coveiro diz, olha, a sepultura é ali, aí você vai, e o outro diz, não é aqui não, é do outro lado do cemitério, tipo uns 2 quilômetros de um lado a outro. Calor absurdo, e você pisca o olho, passa um caixão, o povo chorando, e aí passa do outro, aquela coisa efervescente, e depois daqui a pouco chega um filho de Deus e diz assim, não rapaz, a sepultura é ali, e acaba levando a gente depois de muito trabalho. Pra vocês terem uma ideia, aí você vai, pega esse trabalho, aí coloca a fotografia, e as pessoas pensam que eu já saí de Itabaiana, rodei 2.000 quilômetros já sabendo onde estava, só fui chegar lá, tirar uma foto e ir embora. E esse foi o trabalho. Aí em 2014 eu tive a ideia, preciso ir nos lugares. E de 2014 eu produzi 3 programas, que foram As Cabeças Cortadas, foi o meu primeiro programa do Cangaço na Literatura, um cemitério de Itabaiana que tem 2 fotógrafos, tem um volante e tem um coiteiro, que foi até o Mendonça, que foi um dos maiores aliados de Lampião lá em Sergipe, está enterrado no cemitério da minha cidade.
E aí depois eu produzi um programa que foi muito interessante, que eu consegui localizar uma sobrinha do cangaceiro Volta Seca. Aí eu fiz esses 3 programas, coloquei lá no canal e em 3 meses eu tive 100 visualizações. É triste, né? Você diz, meu Deus, o povo não vai assistir não. E aí eu desisti do projeto, achava que não ia começar de jeito nenhum. E aí eu comecei a pesquisar mais ainda. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que começar esse negócio. E aí eu demorei 2014, 2015, 2016. Quando foi em 2017, dia 28 de março de 2017, coincidentemente, data da morte do Cabeleira, e eu nem sabia que o Cabeleira tinha morrido nesse dia de 28 de março, só que em 1786, eu simplesmente chamei Nininho. Nininho, pra mim eu me sinto aqui, estou junto com a família aqui. Eu sofro de um problema, que eu acho que muitas pessoas também passam por isso e não... já melhorei muito, que é a síndrome do pânico. Eu estar hoje aqui com vocês, em público, conversando com vocês, eu tive que passar por uma longa jornada gigantesca, desde quando começamos a viajar. Eu chamei Nininho, eu disse, Nininho, vamos produzir o programa 0. E aí vamos até a cidade de Capela, aqui em Sergipe, em busca do cinema, que Lampião entrou em 29, de 21, não foi 21 de março? Não lembro a data, mas foi em 29, ele entrou, assistiu o filme e não gostou do filme e saiu, mas não fez nada com ninguém na cidade. Mas eu queria ver se esse cinema, se o prédio ainda está intacto, o que é que tem dentro desse prédio. E conseguimos chegar na cidade, conseguimos olhar o que tinha dentro. E para nossa surpresa, estava lá o projetor da época que Lampião. E aquilo ali me deu um susto, assim, na hora. Eu me ajoelho na frente, assim, meu Deus, é isso. Aquela alegria de ter encontrado aquilo. E desde então, já são 915 episódios gratuitos, está lá no canal. E nós rodamos 165 mil quilômetros. Gente, eu estou falando, contabilizado, eu conto, centímetro por centímetro que a gente viaja. Já são 165 mil quilômetros. Pra vocês terem uma ideia, se vocês derem uma volta ao mundo pelo Equador, são 40 mil quilômetros. Então nós demos 4 voltas ao mundo, montado numa moto. Nós não andamos de ônibus nem de avião, é moto e carro. 80% moto. A gente roda 1000 quilômetros, 500 quilômetros de ida, 500 quilômetros de volta. Aí vocês dizem assim, é porque acha bonito na moto? Não, porque não tem grana para pegar e colocar combustível, pagar comida e pagar tudo. E mesmo assim, nós não desistimos de encontrar, ir em busca. Então esse trabalho de ir em busca da história, agora no presente, uma história muitas vezes esquecida, personagens que estão calados ainda hoje, como por exemplo... Uma história que todo mundo conhecia, que tem um cangaceiro chamado Barreira. Ele tinha o Barreira, ele e 2 irmãos que estavam no cangaço, a Atividade e o Velocidade, iam até a casa de uma família ia matar o pessoal da família. E aí, no meio do caminho, o Barreira não sabia quem era que eles iriam atacar. E no meio do caminho, a Atividade chegou e falou, é a família fulana. E o Barreira tomou aquele susto, era a família dele. E o Barreira, para evitar isso, acabou matando o cangaceiro Atividade, trocou tiro com o irmão dele, que era o Velocidade, cortou a cabeça do Atividade e se entregou à polícia com salvo-conduto ali com a cabeça do cangaceiro. Onde eu quero chegar? É uma história muito pesada, só que sempre foi contado pela ótica da imprensa e a ótica da polícia. Aí o Frederico Pernambucano de Mello, na década de 80, conseguiu localizar o Barreira. Só que ele deu uma entrevista mais voltada a quem ele tinha se tornado, um funcionário público, lá no Maceió, uma pessoa do povo, amiga do povo. Só que eu esperava daquela entrevista, acho que é de 83, mais o porquê das coisas. E como ele já tinha morrido, ele morreu já faz uns 20 anos, eu queria localizar um filho dele vivo, que sempre me disseram, existe um filho vivo, e que foi ele que cuidou do pai a vida inteira até o momento da morte. E esse filho é pastor de uma igreja e é aquele tipo de pessoa que ele já bota na cabeça que ele tem que contar a verdade, porque se ele mentir vai para o inferno. Muito, extremamente religioso. Alguns de vocês já assistiram essa entrevista com o filho do Barreira? Vocês assistiram, né? Você vê a emoção que ele exprime, o choro.
ele chorando a verdade e contando ali sem demagogia dentro de uma questão. Então, eu estou só dando um exemplo, dentro de centenas de exemplos, dessa importância. Então, está imortalizada a palavra dele que o pai passou nos momentos finais, a vida inteira, por ele ser o filho o último filho dele, já morreram os outros e tudo mais. Uma entrevista também que foi que acaba comparando um pouco com essa questão do Humberto, que para mim foi uma das entrevistas mais memoráveis, foi com o Silvio Bulhões, filho do Corisco e da Dadá, que eu entrevistei ele durante 2 horas e meia, e no final da entrevista ele tão atento comigo, e conversando e falando, uma entrevista maravilhosa. Ele deu a entrevista toda em primeira pessoa, como se ele fosse o próprio Corisco contando a própria história, baseado em tudo que a Dadá contou a ele da história do cangaço. Ele se abriu e eu estava tão empolgado que quando eu cheguei ele já estava sentado, que eu sentei e eu não sabia que ele era cego. Entenda, assim. E no final até eu disse assim, olha, eu vou trazer um documentário que tem para você assistir. E ele disse, eu não tenho como assistir, que eu sou cego. E naquele momento assim de alegria que nós estávamos compartilhando, ele trazendo as roupinhas, Mesquita, ele trouxe as roupinhas que foi feito para ele por Dadá no meio do mato, a esposa, que Deus a tenha, faleceu agora recentemente, ela trouxe o enxoval que a Dadá fez no meio da caatinga. É uma coisa que vocês não encontram com a delicadeza, vocês não encontram numa loja, num shopping como esse. Pode procurar que vocês não encontram. Uma delicadeza, um negócio que tem, gente, um negócio que tem 80 e tantos anos e tá parecendo novo. Negócio que às vezes a gente compra aqui um enxoval, não dá nem pro próximo filho, né? Quem tem filho sabe. Hoje. E ele chegar e dizer assim, eu vou te mostrar uma coisa, trazer o pedaço do cabelo do Corisco, que a Dadá guardou, o pedaço do cabelo dele, eu pegar aqui a história sendo contada, sendo revivida, eu, de forma quase indireta, porque os únicos cangaceiros que eu tive acesso foi a Dulce, que eu entrevistei, eu indiretamente eu tive acesso a Sila no lançamento do livro dela em 1995. Ela foi lançada na minha cidade, eu estive no lançamento, mas também eu nem me preocupava muito com cangaço. E outro que eu não posso falar, por enquanto, o nome. Por enquanto. Mas vai saber, todo mundo vai saber em breve do que eu estou falando, porque eu estou esperando, a família me pediu. Não abra a boca. É algo assim que tá para acontecer e eu preciso dessa autorização familiar para poder. Lógico, não vou. Mesquita sabe, né? Não vou perder uma grande oportunidade de trazer algo da história, simplesmente porque eu quero mostrar, quero ser primeiro. Que bom que a família procure também outros e cheguem primeiro, mas que ainda chegue com ele vivo. Eu que vi essas coisas de longe, através da literatura, através das coisas, até hoje eu estava gravando, quer dizer, há 4 anos eu estava lá me emocionando com um projetor. Hoje eu já estava me emocionando. Hoje já está me emocionando na Avenida Paulista, lembrando dos tantos nordestinos que vieram para cá, para São Paulo, construir a São Paulo, que vivem aqui. Eu nunca passei na Avenida Paulista, nunca atravessei a Avenida Paulista sem nem que seja encontrar um nordestino ou uma pessoa que dê um grito e "Ô Robério", alguma coisa. Todo dia encontro. Ontem eu fui pegar um livro na coisa, já vem nordestino lá pra cá, um casal, nós somos da Paraíba, meu Deus do céu, Roberto tá aqui, então assim, pessoal, você acaba vendo, imagina quanta gente a gente acaba não encontrando e não sabe, né? Passa de um para o outro, então, a mesma emoção. Então, imaginem a emoção que o Humberto teve na década de 60, é aí onde eu chego. Eu trouxe minha história para chegar agora em Humberto, que esteve presente num dos momentos históricos, um dos momentos mais históricos da história do cangaço. Assim, ó, talvez eu falando não seja tão empolgante para quem ouve, mas com o tempo, quando vocês entenderem essa virada, esse momento histórico
que foi aquele encontro com os cangaceiros que estavam praticamente escondidos, né, Humberto? Que estava carregando carrinho no mercado, com nomes, com outro nome, né? Escondidos, com medo ainda de ter. Até hoje tem familiares, volantes, cangaceiros, com medo. Imagina naquela época ainda, com tudo ainda fervendo, tudo fervilhando no dia a dia. Imagina tudo isso que estava acontecendo.